Sabe aquele momento em que você está na frente do porta-malas do carro, com 10 sacolas de supermercado, 3 pacotes de papel higiênico e uma melancia, e seu cérebro toma uma decisão executiva de que é perfeitamente possível levar tudo de uma vez só até o terceiro andar? Você começa a enganchar as alças de plástico nos dedos até eles ficarem roxos, equilibra a melancia sobre o queixo e sobe as escadas parecendo um equilibrista de circo em um dia ruim. Alguém passa por você, vê o seu sofrimento evidente e pergunta com a maior gentileza do mundo se você quer uma mãozinha. E o que você responde? Não, obrigado, eu dou conta, está tudo sob controle. Mas a verdade é que não está. Seus dedos estão perdendo a circulação e você está a um degrau de um desastre frutífero. Mas a ideia de dizer sim para aquela oferta de ajuda parece, por algum motivo misterioso, muito mais pesada do que as sacolas. Se você já se viu nessa cena, ou em situações parecidas, como passar horas tentando montar um móvel daquela loja sueca sem olhar o manual, ou insistir em resolver um problema complexo no trabalho sozinho até o limite do esgotamento, bem-vindo ao clube. Hoje vamos mergulhar nos corredores profundos e às vezes empoeirados da nossa mente para entender por que, para tantas pessoas, a frase "você pode me ajudar?" parece ser a mais difícil de pronunciar em todo o dicionário. Para começar a desvendar esse mistério, precisamos olhar para um conceito que a psicologia chama de hiperindependência. À primeira vista, ser independente parece uma medalha de ouro, algo que todos deveríamos aspirar, certo? Afinal, a sociedade adora o mito do self-made man, aquela pessoa que subiu na vida sem depender de ninguém. Mas a hiperindependência é o lado sombrio dessa moeda. Ela não é uma escolha de liberdade, mas muitas vezes um mecanismo de defesa que seu cérebro construiu tijolo por tijolo ao longo dos anos. Imagine que o seu sistema emocional é como uma fortaleza. Em algum momento do seu passado, talvez lá na infância, você aprendeu que não podia contar com as pessoas ao seu redor. Talvez você tenha pedido ajuda e tenha sido ignorado. Ou talvez a ajuda tenha vindo acompanhada de críticas, julgamentos, ou pior, de uma conta emocional altíssima para pagar depois. Se você cresceu em um ambiente onde ser vulnerável era perigoso, ou onde você precisou ser o adultinho da casa antes do tempo, seu cérebro gravou um comando muito claro. Confiar nos outros dói, então eu mesmo faço. A hiperindependência é, na verdade, um trauma disfarçado de virtude. É o seu cérebro tentando te proteger de uma decepção futura, criando uma autossuficiência rígida que diz que se você nunca precisar de ninguém, ninguém poderá te deixar na mão. Mas o buraco é um pouco mais embaixo quando falamos da dívida invisível. Você já sentiu que se alguém te fizer um favor, você fica automaticamente devendo a alma para essa pessoa? Para muitos de nós, a ajuda não é vista como um ato gratuito de bondade, mas como uma transação financeira de alto risco. Existe uma teoria na psicologia social chamada teoria da troca social, que sugere que todas as nossas interações humanas são baseadas em um cálculo de custos e recompensas. Quando alguém que tem pavor de pedir ajuda olha para uma oferta de auxílio, o que ela vê não é um presente, é um boleto vencendo com juros altíssimos. A lógica interna é: se eu aceitar que você me ajude a carregar essa caixa, agora eu estou em débito com você. E eu não suporto a sensação de não ter o controle total da minha balança de pagamentos emocional. O medo de se sentir um fardo ou de ser visto como alguém necessitado é tão paralisante que preferimos o cansaço físico e mental de fazer tudo sozinhos, do que a ansiedade de carregar essa dívida imaginária. É como se pedir ajuda fosse assinar um contrato em branco, onde a outra pessoa pode cobrar o que quiser a qualquer momento. Além disso, temos que falar sobre a armadilha da competência. Sabe aquela pessoa que é sempre o porto seguro de todo mundo? Aquele amigo que resolve os problemas de todos, o funcionário que nunca diz não, o parceiro que segura todas as pontas da casa. Se essa pessoa é você, você provavelmente construiu sua identidade inteira sobre a base de ser o capaz. Pedir ajuda, nesse contexto, parece um ataque direto ao seu próprio valor. É como se, no momento em que você admite que não consegue fazer algo sozinho, toda a imagem de força que você levou anos para construir desmoronasse como um castelo de cartas. O seu cérebro interpreta o pedido de ajuda como um atestado de incompetência, uma prova de que você é uma fraude. É o que chamamos de mentalidade de soma zero. Ou eu sou totalmente capaz e independente, ou eu sou um fracasso total. Não há meio termo. Não há espaço para a humanidade de simplesmente estar cansado ou sobrecarregado. É uma pressão interna constante para manter a máscara da perfeição, mesmo que por trás dela você esteja exausto e implorando por uma pausa. E aqui entra uma ironia deliciosa da psicologia que talvez mude a forma como você vê esse comportamento: o efeito Ben Franklin. Conta a história que Benjamin Franklin queria ganhar a simpatia de um rival político que não gostava dele.
Em vez de fazer um favor para o homem, o que Franklin fez? Ele pediu um favor. Ele pediu para pegar emprestado um livro raro da biblioteca pessoal desse rival. O homem emprestou, Franklin devolveu com um bilhete de agradecimento e, a partir daí, os dois se tornaram grandes amigos. A ciência explica que quando pedimos um favor a alguém, essa pessoa passa a gostar mais de nós. Por quê? Porque o cérebro dela precisa justificar o esforço. Se eu estou ajudando o Gustavo, é porque ele deve ser uma pessoa legal e vale a pena investir meu tempo nele. Quando você nunca pede ajuda, você está, sem querer, privando as pessoas ao seu redor da oportunidade de se conectarem com você. A vulnerabilidade é o adesivo das relações humanas. Ao tentar ser um super-herói inabalável, você acaba criando um muro de isolamento. As pessoas não querem se conectar com estátuas de bronze perfeitas. Elas querem se conectar com seres humanos reais, que às vezes tropeçam e precisam de uma mão para levantar. Imagine agora o seu cérebro como um navegador de GPS antigo. Ele está programado com uma rota de evitar vulnerabilidade a todo custo, porque em algum lugar do caminho ele achou que essa era a rota mais segura. Mas o mundo mudou, você cresceu, e essa rota agora só te leva para o deserto da exaustão. A verdade nua e crua é que ninguém, absolutamente ninguém, faz nada realmente grande sozinho. Desde as pirâmides do Egito até o software que você está usando para ver este vídeo, tudo foi fruto de colaboração, de pessoas admitindo que precisavam do talento, do tempo ou do esforço de outros. A resistência em pedir ajuda é, no fundo, uma tentativa de manter um controle que é puramente ilusório. A vida é inerentemente caótica e interdependente. Tentar ser o único motor de um avião gigante é o caminho mais rápido para uma pane seca. Talvez você esteja pensando, ok, entendi a teoria, mas como eu começo a mudar isso se o meu corpo inteiro trava só de pensar em pedir um favor? O segredo está na microvulnerabilidade. Você não precisa começar pedindo para alguém te ajudar a mudar de casa ou a resolver uma crise existencial. Comece pequeno. Peça para alguém te passar o sal na mesa, mesmo que ele esteja ao alcance do seu braço. Peça uma recomendação de livro ou filme, mesmo que você saiba o que quer ver. O objetivo aqui é treinar o seu sistema nervoso para entender que pedir e receber não resulta em catástrofe. É como fisioterapia emocional. No início vai parecer estranho, desconfortável, quase errado. Mas com o tempo você vai perceber que o céu não cai e que, surpreendentemente, as pessoas costumam ficar felizes em serem úteis. Existe uma alegria genuína em ajudar, e quando você se recusa a pedir ajuda, você está roubando essa alegria das pessoas que gostam de você. É importante também ressignificar o que significa ser um peso. Frequentemente, quem tem dificuldade em pedir ajuda é a mesma pessoa que adora ajudar os outros. Se eu te perguntasse agora, você se sente incomodado quando um amigo te pede um favor honesto? Você provavelmente responderia que não, que se sente bem em ser útil. Então, por que você nega aos outros esse mesmo sentimento? Acreditar que você é um fardo é, de certa forma, um pensamento um pouco egocêntrico, como se você fosse a única pessoa no mundo que não tem o direito de ser humana. Todos nós somos fardos uns para os outros em momentos diferentes, e é justamente esse carregar o peso do outro que dá sentido à comunidade e à amizade. Uma ponte só é forte porque as pedras se apoiam umas nas outras. Se cada pedra decidisse que quer flutuar sozinha para não incomodar a vizinha, a ponte deixaria de existir. À medida que caminhamos para o fim desta nossa conversa, quero que você faça um pequeno exercício mental. Pense naquela tarefa que está te tirando o sono, aquele problema que você está mastigando sozinho há dias, ou até aquela prateleira que está torta na parede porque você se recusa a pedir uma furadeira emprestada. Olhe para essa situação e pergunte: eu estou sendo independente ou estou sendo prisioneiro do meu orgulho? Muitas vezes a verdadeira força não está em carregar o mundo nas costas, mas em ter a coragem de dizer que o mundo está pesado demais para um par de ombros só. Pedir ajuda não é um sinal de que você falhou, é um sinal de que você é inteligente o suficiente para saber que seus recursos são finitos e que você valoriza a sua saúde mental mais do que uma imagem de perfeição que ninguém realmente está cobrando de você.
Então, da próxima vez que você se encontrar com as sacolas de supermercado cortando a circulação dos seus dedos e alguém te oferecer uma mão, respire fundo, engula aquele não automático e experimente dizer: sim, eu aceito, muito obrigado. Observe o que acontece. Observe como a caminhada fica mais leve, como a conversa flui e como o mundo parece um lugar um pouco menos hostil quando você permite que alguém divida o fardo com você. Você não precisa ser o seu próprio exército. Ser humano é, por definição, ser incompleto. E é nessa incompletude que encontramos espaço para os outros entrarem na nossa vida. Lembre-se, a autonomia de verdade é saber quando você consegue ir sozinho e ter a sabedoria de saber quando é hora de dar a mão a alguém. Você merece esse descanso. Você merece essa conexão. E, acima de tudo, você merece descobrir que o mundo é muito mais gentil do que aquela voz crítica na sua cabeça tenta te convencer.